Olá, meus amados, me chamo Rodrigo Aglio, tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Essa passagem que eu quero falar com você, Deus falou muito com o meu coração hoje, e para não estendermos mais o tempo, eu gostaria depois que você com calma lesse 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, para entender a história a qual eu vou estar agora destrinchando para as nossas vidas. O rei Davi, ele era um homem a qual era referência para todo o povo, porque Deus o tirou do monturo e colocou ele para reinar sobre os montes. Ele enfrentou diversas batalhas, inclusive fugiu de algumas guerras pessoal que ele tinha com o próprio rei Saul, que queria o matar de qualquer jeito. E quando Deus o escolheu para ser rei e suceder a Saul, ele em hora nenhuma quis ter o confronto com Saul, porque ele entendia no seu coração que Saul também era um escolhido de Deus e ele não podia tocar no ungido de Deus. Então, ao invés de ele ter conflitos, batalhas com Saul, ele preferia correr. Então, uma primeira coisa que eu já aprendo aqui, que nós precisamos entender, que quando temos problemas com pessoas que são de Deus, a melhor coisa que você pode fazer é se afastar, é fugir, não criar conflito, não falar mal, porque a Bíblia nos ensina que todo ungido de Deus, o próprio Deus é que vai fazer com que ele entenda a correção, ele que sofra das mãos de Deus a punição, e quem somos nós para julgarmos qualquer pessoa que seja. Então Davi entendia muito bem disso e fugia dos olhos de Saul. E quando Deus o fez Davi rei, assim, depois que da morte de Saul, a morte de Jonathan, seu filho, Deus fez Davi rei. E Davi começou a reinar e prosperar. E numa dada ocasião, Davi foi ao terraço passear e viu uma mulher muito formosa. E ele se encantou por aquela mulher. Uma coisa que eu aprendo aqui, que eu gostaria que você aprendesse também, porque diversas vezes já aconteceu comigo, talvez esteja acontecendo com você também. A Bíblia diz que ele foi passear. Sabe o que significa isso? Que o tempo ocioso que ele tinha é a principal arma que o inimigo usa para atacar o cristão. Eu quero dizer para você que se você está ocioso, procura algo para fazer, procura ler a palavra, procura ver vídeos que falam de Deus, procura de alguma forma preencher sua mente, porque mente vazia é a oficina do diabo. O diabo aproveitou aquela oportunidade porque ele estava querendo, porque o diabo tem 24 horas no dia planejando para te derrubar. E ele viu uma oportunidade de derrubar Davi, quando ele colocou aquela mulher diante dele, dos olhos dele, e Davi, vendo aquela mulher tomando banho, se afeiçoou e o que ele fez? Pediu para que trouxesse a mulher, se deitou com ela, e depois ela acabou engravidando dele, e ele colocou o marido dela, que era um homem íntegro, um homem bom, na frente da batalha para que ele pudesse morrer. Então Davi cometeu 2 crimes, de adultério e de assassinato. Mas o que mais me deixa emocionado na Bíblia, que ela não mostra somente as coisas maravilhosas que os grandes heróis da fé fazem. Mostra também os seus defeitos, as suas falhas, e algumas delas graves. Aí Davi, sentado lá no seu trono, chega o profeta Natan e fala uma palavra: olha Davi, eu tenho uma história para te contar. Haviam 2 homens, um rico e um pobre. E o rico tinha vários gados, ovelhas, vacas, e o pobre tinha uma cordeira só. E essa cordeira era tratada como filha. Do pouco que eles tinham para se alimentar, ele dava para a cordeira também. Aí chegou um viajante na casa do rico, e o rico, com pena de matar seu gado, ou uma dos seus gados, do seu numeroso gado, mata justamente a ovelha daquele homem pobre. Quando Davi ouviu aquilo, ficou indignado. Falei assim: não, porque tem que matar esse cara? Não, porque tem que restituir esse pobre 4 vezes mais. Não pode acontecer isso. Aí Natan apontou o dedo para a cara dele e falou assim: esse cara, Davi, é você.
Você fez isso. Você desprezou a palavra do Senhor quando você se deitou com outra mulher que era casada e ainda o fez o marido dela morrer. Davi, prostrado, se arrepende do seu pecado e ali ele começa a ver as consequências dos seus erros. E é uma palavra que eu quero dizer para você: não existe pecado que Deus não esteja vendo, e não existe pecado que não venha a sofrer consequências. Davi pediu perdão a Deus e Deus falou assim: eu te perdoo, mas as consequências virão. E diz para ele: o seu filho que nasceu, ele vai adoecer e vai morrer. Davi, rapaz, quando viu o filho dele doente, porque ele se afeiçoou àquele garoto. Quem é o pai? Qual o pai que não se afeiçoa ao seu filho, que não tem um carinho, que ama o seu filho e faz de tudo por ele? Davi, quando viu o seu filho doente, fez um jejum rigoroso durante 7 dias. Todos os súditos, todos os funcionários do seu reinado, todas as pessoas que estavam em volta dele ficaram muito preocupados, achavam que Davi não ia aguentar, que ia morrer. Enquanto o menino estava doente, Davi estava ali, jejuando, sem comer nada, orando de joelho, semblante abatido, coração despedaçado. E o menino veio a falecer. Quando o menino veio a falecer, as pessoas ficaram preocupadas, achando assim: se antes Davi já estava daquele jeito, mas quando agora que o menino morreu, ele não vai aguentar. Quando trouxeram a notícia para ele que o filho dele tinha falecido, ele levantou a cabeça, tomou um banho, se alimentou e deu glória a Deus, porque ele entendeu que era a mão de Deus fazendo aquilo, que nada podia impedir. E ele pediu perdão a Deus e continuou a sua caminhada. Então eu aprendo, gente, que o mais lindo dos homens que são chamados por Deus segundo o coração dele, como Davi era, é que quando você está no centro, no propósito, debaixo das mãos de Deus, Deus vai fazer o que você entenda a mensagem que ele tem para o seu coração. E faz com que esses grandes heróis nos ensinem grandes lições de arrependimento. Porque como eu, como você, nós somos falhos, nós cometemos erros graves, mas o mais importante é reconhecer que somos errados, mas que precisamos buscar o Deus que perdoa todas as coisas. Porque Deus, ele tem prazer em ouvir a sua oração de arrependimento e te perdoar, assim como fez com Davi. E aquele filho para ele era tudo que ele mais sonhava naquele instante, naquele momento. Mas ele entendeu. Eu me lembro de uma ilustração de alguns anos atrás que me emocionou muito. Eu chorei, mas eu chorava copiosamente, eu chorava quando eu vi essa ilustração. Porque fala de um pai com um garoto, justamente na época que a idade batia com a idade do meu filho. E eu me lembrava demais a minha situação com meu filho na ilustração que me contaram. E eu vi essa ilustração que conta a história de um maquinista que tinha o seu filho e que todas as vezes ele levava aquele filho para o trabalho. E o garoto via ali o seu pai mexendo nos aparelhos, nos instrumentos, que mudava o trilho do trem, que abria e subia pontes. E eles brincavam. E ele tinha um amor por aquele pai. E aquele pai tinha uma paixão, um amor fenomenal por causa daquela criança. Era uma coisa muito linda de se ver. O pai e o filho se amando daquele jeito. E um belo dia o pai se distraiu. E o garoto, foi para as margens dos trilhos. E ao longe estava vindo o trem, só que a ponte não estava descida, não estava totalmente reta para que o trem pudesse passar. E o garoto começou a gritar para o pai que estava dentro da cabine, onde estavam todos os aparelhos, os instrumentos para baixar a ponte. E o garoto, vendo aquela ponte, que não conseguia abaixar, e vendo o trem, ele quis ajudar o pai. E foi lá para ajudar o pai, para tentar abaixar a ponte, e ele acaba caindo
aquela estrutura lá. Quando o pai viu de relance o filho caindo debaixo da ponte e vindo o trem, ele se tocou que ele precisava tomar uma decisão. Ou ele matava milhares de vidas inocentes, deixando a ponte alta, ou ele salvando a vida do seu filho, ou deixava morrer o seu filho. Ele tinha uma decisão muito difícil no coração para se tomar. Eu me reporto a essa ilustração a você que é pai, você que é mãe. O que você faria no lugar disso, desse homem? Sabe qual é o desfecho da história? Porque aquele homem chorando, desesperado, lágrimas saindo dos seus olhos, porque tinha ali uma decisão: ou ele mata milhares de pessoas dentro do trem, com vidas diferentes, com sonhos diferentes, ou ele matava o seu próprio filho, que tinha aproximadamente 10 anos. E ele vai, fechado com os olhos, e abaixa a alavanca, a ponte abaixa, o trem passa, ele salva milhares de vidas, mas ele fez com que assim fizesse a vida do seu filho se perder. É uma história comovente, de uma decisão de um pai, que foi preciso, por causa do seu filho, salvar a vida de milhares. Deus fez isso com a humanidade. Ele não achava ninguém que pudesse pagar pelos erros do ser humano, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tinha ninguém que pudesse salvar o mundo. Jesus Cristo, olhando o desespero do coração de seu Pai, se oferece para ir no lugar da humanidade. Pai, eu vou. Eu fico imaginando que Deus no seu coração falou assim: meu Deus, não tem outra pessoa, não tem. E envia o seu filho. Passa por tudo quanto ele passou na cruz do Calvário, olhando lá de cima, sem poder fazer nada, porque se ele não pagasse o preço, toda a criação de Deus ia estar condenada. E Deus permitiu isso, mas também que tinha um propósito depois, para que todo aquele que crê através desse sacrifício venha ter um encontro com um Deus maravilhoso, porque sabemos qual o desfecho de tudo isso. Então a palavra que eu tenho para você hoje, meu querido, é que arrependa-se. O reino de Deus já está próximo, a vinda dele já está próxima, e o reino dele está aqui disposto ao seu coração para que você cumpra as palavras dele. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se, assim como o rei Davi, e faça o que é certo, mesmo que você tenha que sofrer as consequências dos seus erros, mas continue buscando a Deus, porque depois Davi, através disso, foi muito grandemente abençoado por Deus, e é isso que Deus quer fazer na sua vida, te abençoar também, mesmo que você venha sofrer por causa de perdas que você mesmo causou. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.